Nesse vídeo eu vou mostrar de forma direta e objetiva como você consegue otimizar o render no Arnold, configurando corretamente o sample para que não haja um oversample, certo? Para que você não coloque sample a mais achando que está limpando a cena, mas na verdade você só está deixando o seu render mais lento. Eu criei uma cena aqui no Maya com algumas esferas e um BG, um fundo infinito, que é esse aqui. Nesse fundo infinito eu apliquei um material comum do Arnold, com o roughness do specular no máximo, para não ter brilho, e cada esfera dessa daqui está aplicado um tipo de material diferente. Essa de cima aqui é um SSS, para simular uma pele. Essa de trás aqui é um material de ouro. Esse daqui é um Carpaint. Esse aqui é um material comum do Arnold, com specular zerado. E essa última de trás aqui é um material de borracha. Eu criei um setup de luz simples. Eu utilizei aqui uma área light do Arnold para ser uma key light. Essa aqui é uma backlight para fazer um recorte de silhueta. E eu utilizei um HDR com uma intensidade muito baixa para simular um fill light, né? Apenas uma luz de preenchimento. Algumas coisas que você deve saber sobre a configuração do Arnold é o seguinte: quando você está trabalhando com os materiais, para você pré-visualizar mais rápido, você muda essa configuração aqui em System, que é o Bucket Size. O que é esse Bucket Size? Você já deve ter percebido quando você vai renderizar uma imagem, ficam os quadradinhos renderizando. Esse Bucket Size é justamente o tamanho desses quadradinhos. Isso tem na própria documentação do Arnold, que um Bucket Size menor gera um preview mais rápido, porém gera um render mais lento. Por quê? O Arnold ele funciona da seguinte forma: quando você coloca para renderizar, ele vai gerar um preview, e depois que ele gera um preview, ele começa a limpar a imagem. Então, para ele gerar esse preview mais rápido, você diminui o bucket size, deixa ele no mínimo, certo? Isso vai agilizar você a pré-visualizar mais rapidamente o que é que você está fazendo na viewport. Lembrando de alterar isso novamente, o padrão ele vem com 64, você muda isso depois quando você for fazer um render final, para que ele seja mais rápido de renderizar. Isso também influencia na quantidade de memória RAM gasta, né, consumida. Quando você coloca um bucket size maior, ele consome mais memória RAM, porque a área que ele vai estar limpando vai ser maior, então ele vai exigir mais memória RAM para guardar aquela informação. E quando você deixa um bucket size menor, ele usa menos memória RAM. Só que tem um problema. Quando você usa um bucket size pequeno, ele vai renderizar um preview mais rápido, porém ele vai fazer cálculos repetitivos. E quando você coloca um bucket size maior, ele gera um preview mais lento, consome mais memória RAM, porém ele faz cálculos menos repetitivos, fazendo com que o render saia mais rápido. O padrão que ele vem já é bom, 64. Às vezes eu utilizo 128, que é um bucket size com um tamanho bacana, que ele faz um render um pouco mais rápido. Mas como aqui eu estou trabalhando no preview ainda, eu vou deixar o bucket size no mínimo para ele gerar um preview mais rápido. Essa configuração aqui embaixo, Threads, também é importante. Quando você está trabalhando no shader e você deixa o render habilitado para ele ficar sempre renderizando cada vez que você atualiza alguma coisa no shader, muitas vezes isso deixa a viewport lenta, porque o padrão dele é Auto Detect Threads. Ele vem habilitado. Isso significa que ele vai detectar o máximo de núcleos que o seu processador tem e ele vai estar utilizando todos. Então isso deixa às vezes o manuseio da viewport lento enquanto você está trabalhando com shader. O que eu gosto de fazer para trabalhar com shader aqui, eu desabilito essa opção. O meu processador ele tem 24 threads, então eu coloco 20 para deixar 4 threads do meu núcleo do processador livre para eu conseguir mexer a viewport tranquilamente. Isso deixa a viewport mais leve. Lembrando de quando for fazer o render final, habilitar Auto Detect Thread para ele poder usar todos os núcleos do processador e gerar um render mais rápido. Para demonstrar esse bucket size, eu posso vir aqui no Arnold Render View e habilitar essa opção daqui, Windows Show Render Tiles, para ele mostrar os buckets que estão renderizando. Vou clicar aqui para renderizar. Percebe que os bucket size aqui é bem pequenininho, mas ele gera um preview muito rápido. Se eu vir aqui, ó, ele gera muito rápido o preview. Agora, se eu vir aqui e aumentar no máximo, olha como é lento.
para gerar o preview. Olha o tamanho dos buckets, é muito grande. Ele demora para gerar o preview. Então eu prefiro trabalhar no shader com o bucket size no mínimo, para ele gerar esse preview mais rápido. Outra configuração que também é importante enquanto você está trabalhando com o shader ainda, é nessa aba do Arnold Render, habilitar essa opção Progressive Render. O que é que isso faz? Ele vai limpando sua imagem aos poucos, para que você tenha um preview mais rápido. Observe, com essa opção desabilitada, observe, ele vai passar 2 vezes, ó, 1, 2, e agora ele está passando bem devagar. Porque ele não está de uma forma progressiva, ele já está gerando aqui o render final. E eu não quero isso, eu quero que ele gere um preview mais rápido. Então eu habilito o Progressive Render, que aí ele vai passando várias e várias vezes, até limpar a imagem. Isso faz com que eu tenha um preview mais rápido. Agora vamos ver como funciona essa questão dos samples, como é que trabalha esses samples no Arnold. O Arnold ele trabalha com multiplicadores. O que isso significa? A gente tem aqui um multiplicador base, que é o câmera AA, e ele vai multiplicar as outras configurações que você colocar. Por exemplo, o câmera AA está 3, só que ele está multiplicando ele por ele mesmo. 3 vezes 3, 9. Então aqui a gente tem o sample da câmera AA 9. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o número que a gente coloca aqui, porque ele sempre vai multiplicar por ele mesmo. E se você colocar, por exemplo, 6, ele já vai gerar 36 de sample. Por isso que o render vai começando a ficar pesado, porque você acha que está 6 de sample, mas não está. 6 vezes 6. Vou deixar aqui no padrão. E os outros, ele multiplica por ele mesmo e pelo câmera AA. Então o câmera AA, ele sempre vai multiplicar os restantes. Por exemplo, diffuse, a gente tem 2. 2 vezes 2, 4, não é? Que ele vai multiplicar por ele mesmo. Só que ele vai sempre multiplicar pelo câmera A. Então 4 vezes 3, 36. Entende? Então o diffuse, specular, transmission, SSS e volume indirect, ele vai multiplicar por ele mesmo e depois ele vai multiplicar pelo câmera A. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse câmera A. Não exagerar nesse número. E além desses samples que a gente tem aqui na configuração do Arnold, a gente tem os samples das luzes. Todas as luzes que trabalham com Arnold têm o seu próprio samples. Se eu selecionar uma luz aqui e vir no atributo dela, a gente observa aqui que tem os samples. Todas as luzes, ela vem por padrão em 1. Se eu selecionar essa backlight, samples em 1. Se eu selecionar o HDR, os samples em 1. Então muitas vezes a gente vê uma imagem granulada, um ruído, aumenta os samples do render, achando que vai limpar, e na verdade a granulação está vindo da luz e não da configuração dos samples do render. Esses samples do câmera A, ele serve para limpar 2 tipos de ruído. Primeiro, ele vai servir para eliminar o serrilhado da imagem. Quando você renderiza com o câmera A, por exemplo, no 0, a sua imagem final, se não tiver nenhum desfoque de câmera, ela vai parecer muito serrilhado nas quinas, nas edges, não é? Ela vai ficar como se fosse pixelado. E outra coisa que o câmera A vai limpar é o desfoque de câmera e o motion blur. Quando você tem um motion blur, aquele rastro que fica gera ruído. E para você limpar aquele ruído do motion blur, tem que ser pelo câmera A. E o desfoque de câmera. Quando você tem um depth of field na sua cena, o que está desfocado, aquele borrão do desfoque, ele só é limpado com o câmera A. Então se você não tem depth of field na sua cena, não tem para que colocar um câmera A muito alto, se não vai limpar o desfoque da câmera, se não tem. Agora, se você tem um desfoque de câmera, infelizmente você vai ter que aumentar esse câmera AA para poder limpar o ruído que fica desse borrão. Isso, infelizmente, gera um render mais lento. Por isso, quando você vai fazer um render, você tem que analisar bem se vale a pena ter um depth of field ou não. Porque se tiver, você vai ter que aumentar o câmera AA para limpar esse ruído, mas vai gerar um render mais lento. Mas como é que a gente consegue identificar de onde está vindo cada ruído? É simples. A gente vai utilizar aqui os ALVs. Eles vão ajudar a gente a identificar aonde é que tem mais ruído para a gente poder melhorar. Primeiramente, o ZDef,
que é a profundidade de campo, o desfoque. Atualmente a gente não tem um Depth of Field aplicado na cena, mas eu vou colocar para a gente ver o que é que acontece. Vou descer aqui e colocar esse Diffuse Direct, Diffuse Indirect. Depois vem o Specular Direct e o Specular Indirect. Depois a gente coloca o SSS e, por último, o Transmission. Esses alvis são essenciais para a gente descobrir o foco do ruído. Vou minimizar aqui e vou renderizar. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse render com as configurações padrão, tá? Aqui ele está com 3, 2, 2, 2, 2, tudo com 2. Configuração padrão do Arnold. Vou pausar aqui o render, que ele já terminou. A gente pode observar que a imagem ela está bem granulada. Mas de onde é que está vindo esse grão? Vamos lá. A gente habilitou aqueles alvis. Então aqui nessa parte a gente consegue mudar a visualização dos alvis. O Diffuse Direct e o Specular Direct está relacionado com os samples das luzes. Então, primeira coisa que a gente faz é configurar o sample das luzes. Vou colocar aqui Diffuse Direct e a gente percebe como a luz está granulada. Specular Direct. No Specular, aqui ó, nessa ponta daqui, a gente percebe como está granulado o Specular Direct. Lembrando, o Specular Direct e o Diffuse Direct está relacionado diretamente com a iluminação. Vou colocar aqui Diffuse Direct e a gente vai trabalhar agora individualmente com cada luz. Eu vou vir aqui, apertar H, que ele vai esconder as luzes e deixar apenas a Key Light. A gente vai trabalhar individualmente com cada luz. Estou aqui no Diffuse Direct, no AOV, e vou aplicar um render. Vou fazer uma caixa de seleção para ele ir mais rápido na área que eu quero ver. E a gente vai aumentando os samples dessa luz para que esse granulado daqui suma. Ele está em 1. Eu vou colocar em 3. Já está bem mais limpo. Vou colocar 4. Para mim já resolveu bastante. Olha como ficou mais limpo. E eu nem mexi nos samples do Arnold, foi só nos samples da luz. E já limpou bastante. Certo? Então essa luz configurada. Agora a gente vai configurar a backlight. Vou fazer uma caixa de seleção nessa região daqui. Tem bastante grão na backlight, então a gente vai selecionar a backlight e colocar 3. Para mim 3 já resolveu bastante, já ficou sem ruído nenhum. Agora a gente vai no Sky Dome, no HDR. O HDR, ele é um tipo de luz que normalmente ele gera bastante ruído. E quase todas as vezes, para eliminar esse ruído do HDR, tem que aumentar um pouco mais os samples do HDR em relação aos outros tipos de iluminação. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo com o HDR. Ele está bem carregado no ruído. Está bem carregado. Com ele selecionado, vou aumentar para 3. Para mim, 3 limpou, certo? Esse HDR daqui, como eu estou com intensidade um pouco mais baixa, ele limpou com 3 de samples. Então, para mim, resolveu. Temos agora todas as luzes configuradas corretamente. Se eu vim aqui habilitar todas elas, eu vou ter praticamente nenhum ruído, ou muito pouco ruído. Agora a gente vai analisar os outros tipos de ruído. Abri aqui a configuração do Arnold. Agora a gente tem o ruído do Diffuse, do Specular, Transmission e SSS. Vamos começar com o Diffuse. Vou mudar aqui o AOV para visualizar o Diffuse Indirect. Esse sim está relacionado apenas com o Diffuse, certo? Vou dar um zoom aqui, fazer uma caixa de seleção aqui.
E a gente percebe que tem um certo ruído nessa região daqui relacionada ao diffuse. Vou salvar essa imagem clicando aqui embaixo para a gente poder comparar. Vou colocar 3 aqui no samples do diffuse. Comparando, deixa eu dar um zoom aqui porque às vezes o YouTube ele comprime muito o vídeo. Ó, antes, bem carregado no ruído o diffuse, e agora ele já limpou bastante. Ainda tem. Vou colocar 4. Vamos ver agora antes, com bastante ruído, e agora bem mais liso. Então a gente configurou corretamente o diffuse, ok? Vamos agora configurar o specular. Eu vou mudar aqui para specular indirect, que aí ele vai me mostrar somente o ruído que está sendo gerado pelo specular. Vou colocar aqui uma caixa de seleção. Vou salvar essa imagem. A gente percebe que tem um certo ruído aqui vindo do specular. Então eu vou aumentando aos poucos. Vou colocar 3. Comparar aqui, ó, antes, depois. Já ficou mais limpo. Vou colocar 4. Vamos comparar agora. Antes, o specular está bem carregado no ruído. E agora, o specular já está liso. Vou renderizar agora a imagem geral. E vamos para o SSS. Depois eu volto para o Transmission. Como só tem essa esfera utilizando o SSS, vou fazer uma caixa de seleção para ele renderizar mais rápido. O SSS, né, o Subsurface Scattering, ele é problemático em relação a ruído. Ele exige que você tenha um samples do SSS relativamente alto para conseguir limpar esse ruído. Vamos observar aqui, renderizando com o padrão do SSS, vou salvar aqui, já vou colocar 4, tá? Que foi o que a gente colocou para o diffuse e o specular. Já é um número bacana, mas a gente vai perceber que ele não vai limpar 100%. Antes, com bastante ruído, e agora já limpou bastante, mas mesmo assim ele ainda está granulado, tá? É o que eu falei, o SSS ele exige um pouco mais de processamento. Eu vou colocar o dobro, vou colocar 6. Eu ia colocar 8, mas eu vou colocar 6. Já ficou bem mais limpo. Antes, o SSS muito granulado, e agora ele está bem mais limpo. Então a gente configurou corretamente o SSS. No Transmission, eu não tenho nenhum objeto com transparência, mas eu vou colocar aqui, vou selecionar essa esfera daqui, vou duplicar, deixa eu ver aqui, Build, dupliquei, e vou colocar um material de vidro. Vou colocar aqui glass, um material de vidro, colocar aqui o IOR de glass e vamos renderizar. Quando eu mudar para transmission, somente esse objeto tem um transmission. Eu vou isolar, é um objeto transparente. Lembrando uma coisa que eu esqueci aqui de falar: quando você tem um objeto com transparência, você tem que vir aqui na configuração dele, do objeto, selecionar aqui o objeto, vir aqui em Arnold e desmarcar essa opção opaco, porque um objeto translúcido ele não é opaco. Então, para você ter um cálculo mais preciso, você vem aqui na configuração do objeto Arnold e desmarca essa opção opaco, certo? Isso serve para qualquer objeto translúcido. Vou renderizar novamente aqui. E a gente percebe que tem um pouco de ruído. Não é muito. Essa configuração que está aqui, 2 sendo multiplicado por 3, já funciona. Salvei aqui uma imagem para a gente comparar. E eu vou colocar apenas 3. Observando aqui, a gente não tem praticamente alteração nenhuma de um para o outro. Então, para não gerar um oversample,
O que isso significa? É você colocar samples desnecessariamente. Eu vou voltar para 2. Vamos colocar 1 para ver o que acontece. Esse é 1 de sample e esse é 2 de sample. Com 1 de sample a gente percebe que começou a aparecer um granulado no transmission. 2 de sample já não tem nada. E a gente testou agora há pouco 3 de sample e ficou exatamente igual a 2. Então, para não ter um oversample, não precisa colocar 3 no transmission. Posso colocar apenas 2, que já resolve 100%. Vamos renderizar agora a imagem completa. Pronto, a gente tem aqui uma imagem praticamente sem ruído, configurando corretamente cada sample da luz e de cada propriedade. Agora, e se a gente tiver um depth of field? Vou adicionar aqui, selecionar a câmera. Deixa eu aumentar essa visualização da câmera aqui. E vou habilitar aqui Arnold e Enable Depth of Field. Vou habilitar o Depth of Field. Primeira coisa, a gente tem que configurar a distância focal. Como é que eu consigo descobrir a distância focal de um objeto em relação à câmera? Eu vou vir aqui em cima, em Display, Heads Up Display, e vou habilitar a opção Object Details. Ele apareceu aqui umas informações, e ele tem essa informação aqui, ó, Distance from Camera, certo? Se eu selecionar um objeto, ele mostra a distância que aquele objeto está em relação à câmera que eu estou usando, que é a perspectiva. Então, deixa eu mudar aqui para a câmera de render. E eu vou colocar a distância focal nessa esfera daqui mesmo. Então, ele mostrou aqui que é 118.7. Vou selecionar a câmera, Focus Distance, 118.7. Quando eu renderizar aqui, aparentemente não vai ter o Depth of Field porque a gente tem que configurar a abertura. Eu vou colocar uma abertura bem exagerada. E a gente percebe aqui como está granulado. Tudo que está desfocado está com uma carga de grão muito alta, muito elevada. E não adianta você vir aqui e aumentar o Diffuse, Specular, Transmission, SSS, que esse tipo de grão ele só é removido com o câmera AA. Vou parar aqui e vou salvar essa imagem para a gente ter como referência. E vou isolar essa área daqui porque é um render que demora. E lembre-se, quando você muda o câmera AA, ele multiplica todo o resto. Então, todo o resto a gente já configurou e tá bacana, removeu todo o ruído. Então não tem para que eu aumentar o câmera A e deixar ele multiplicar o resto. Então o que eu costumo fazer? Eu venho aqui e tiro um print dessa área para ter uma referência e saber quais eram os números que estavam aqui, ó, no Diffuse, Specular, Transmission. Esses números daqui de cima, quanto de sample que estava. Então temos aqui o Diffuse 144, o Specular 144, o Transmission 36. Vou minimizar aqui. Então vamos isolar agora esse grão. Lembra-se que a gente colocou nos AOVs esse ZDEF. Vou selecionar ele aqui e ele fica totalmente branco. Não é que está errado, é porque a exposição do ZDEF, normalmente ela é muito alta, então ela fica branca. O que a gente tem que fazer é diminuir bastante. Olha, já começou a aparecer alguma coisa aqui. A gente diminui a exposição aqui, coloca menos 15, ficou muito, menos 10, vou colocar menos 9. Pronto, a gente consegue observar agora o ruído que o desfoque da câmera está gerando. Eu vou salvar antes essa imagem para a gente comparar. E vou colocar aqui 4.
Vamos comparar aqui. Já diminuiu bastante o granulado, mas não removeu. Vou colocar 5. Por isso que eu falei, você tem que analisar se realmente vale a pena você aplicar um Depth of Field na sua cena, porque o Depth of Field ele exige um pouco mais de processamento para limpar a cena, para remover o grão. Vamos comparar aqui. Já está bem melhor, mas ainda tem bastante grão. Vou colocar 6. Vamos comparar aqui. Antes, com o câmera AA em 3, com bastante granulado. E agora, com pouquíssimo granulado. Mas ainda tem. Vou colocar 8. Vou comparar aqui. Câmera AA com 3 de sample e com 8 de sample. Já limpou muito o granulado. Só que você colocando 8 de sample no câmera AA, você multiplicou todo o resto. Então, o diffuse que estava com 144 de sample, agora está com 1024 de sample. Está altamente exagerado isso aqui. O que é que a gente faz agora? A gente vai voltando os samples do diffuse, do specular, transmission e SSS para ficar o mais próximo possível desses números aqui. Então vamos lá. Vou descer para 1, ele fica com 64. 2, 256. Vou descer mais um pouquinho aqui o câmera AA para 6 e a gente tem aqui 144. Não precisa ficar 100% próximo. Eu poderia ter deixado aqui 256. Só que vai ter um oversample. Então eu desci aqui para 6 e a gente tem 144. Vou descer aqui para 2. O transmission vou deixar em 2. O transmission a gente viu que não tem tanto granulado. Como a gente aumentou o câmera A, eu vou descer o transmission para 1. O SSS eu posso descer para 3, que é a metade. Esse volume indirect, ele serve para limpar ruídos vindo de fog. Caso você coloque uma atmosfera, um fog na sua cena, você vai remover esse ruído que fica com esse fog, aumentando esse volume indirect. Como a gente não tem, a gente zera, que é para o Arnold não perder tempo verificando se tem fog, se tem esse tipo de ruído. Então a gente zera, ele acelera um pouquinho de nada, mas já é alguma coisa. Então com essa configuração 6, 2, 2, 1, 3, já sai um render muito limpo. Vou renderizar aqui para a gente ver o que é que aconteceu. E para renderizar mais rápido, eu vou vir aqui e aumentar o bucket size para 128 e remover esse progressive render. E dá para perceber aqui que limpou bastante o granulado da cena, porém o Depth of Field ainda ficou bem granulado. Como eu disse antes, o Depth of Field é algo que exige bastante do processador, do processamento do computador para limpar esse granulado. Vou salvar aqui essa imagem, que demorou 3 minutos para renderizar, mas graças à Intel a gente tem um recurso muito, mas muito bom utilizado em filmes como Moana, Família Addams 2, entre outros filmes. Um recurso muito bom que a Intel desenvolveu utilizando inteligência artificial chamado Intel Open Image Denoiser, que é esse sistema da Intel. Dá para ver aqui, ó, a imagem muito granulada, e com o Intel Open Image Denoiser a imagem fica lisa. Como é que a gente consegue utilizar isso dentro do Arnold? É bem simples.
Vindo aqui na configuração do Arnold, eu venho em Imagers e adiciono um efeito de pós-produção, porque esse denoiser ele funciona como um efeito de pós-produção. Eu vou colocar aqui o denoise Oidin. Não é esse noise e não é o Optics. Esse Optics ele é um denoiser da NVIDIA. Ele não é tão preciso quanto esse Oidin, que é o Intel OpenImage denoiser. Eu vou colocar ele aqui. Ele demora um pouco a mais para fazer esse pós-processamento, mas é bem mais rápido do que você aumentar os samples. Vou salvar aqui a imagem. E olha como ela ficou com praticamente zero de ruído. Vamos ver aqui, ó, antes, com essa configuração que a gente colocou aqui, e agora com o Intel OpenImage Denoising. Então ele praticamente zera o grão. Se você quiser um render bem mais rápido, você pode deixar uma configuração mais baixa aqui, por exemplo, 2, tudo com 2 aqui, ó. Vai gerar um render mais rápido e você aplica esse denoiser Oidin. Vamos renderizar aqui. E a gente tem um render de 30 segundos. Olha o tempo que demorou esse render aqui. 3 minutos. E agora 30 segundos. Vamos comparar esse de 30 segundos com esse de 3 minutos com o Intel OpenImage Denoiser. Esse demorou 3 minutos utilizando o Intel OpenImage Denoiser. E esse demorou 30 segundos utilizando o Intel OpenImage Denoiser. A gente percebe, claro, que o desfoque ele fica um pouquinho mais preciso quando você tem um samples mais correto. Mas se você não tem tempo para esperar 3 minutos, por exemplo, você vai renderizar uma animação com muitos frames, você pode deixar uma quantidade baixa de samples e utilizar o Intel OpenImage Denoiser, que é nomeado com Denoiser Oidin. Mas se você for fazer isso, lembre-se de configurar uma coisinha aqui, que é em Advanced e muito importante, e deixe marcado essa opção daqui. Isso se você for renderizar uma animação. Por quê? Essa opção daqui vai fazer com que a variação de ruído entre um frame e outro seja praticamente zero. Então, se você deixar isso desmarcado e utilizar os samples muito baixo com o Intel OpenImage Denoiser, quando você der play na sua animação, vai parecer como se fosse um filme meio pastelizado, porque o OpenImage Denoiser da Intel vai tentar remover o grão, mas como o tipo de grão ele muda de um frame para o outro, esse borrão que o Intel está fazendo para remover o ruído vai mudar de um frame para o outro e vai gerar essa imagem com um aspecto de uma gosma meio que se mexendo. Então deixe isso habilitado para que ele mantenha o mesmo grão praticamente igual entre todos os frames. Esse vídeo ele ficou longo, mas eu preferi fazer ele longo e bem explicado para mostrar detalhadamente como é a forma correta de identificar a fonte do ruído e como remover corretamente esse ruído sem você prejudicar o desempenho da sua máquina. Espero que tenha ajudado de alguma forma e até o próximo.